Russos alemães são russos, alemães ou ambos? Milhões vivem na Alemanha. Você vai descobrir quem são, sua história e o motivo de estarem aqui neste vídeo. Para entender a história dos russos alemães, é preciso voltar do século XV ao XV-XVI. O Império Russo cresce rapidamente do século XV ao XV-XVI. Essas novas terras não podem ser povoadas e cultivadas tão rápido quanto crescem. Isso incomoda Ebo para a elite russa, especialmente Catarina, a Grande, que reconhece o problema. A imperatriz russa de origem alemã emite um manifesto que facilita a vinda de milhares de camponeses alemães para a Rússia. Ela prometeu aos colonos alemães terras grátis, isenção de impostos, liberdade de expressão e religiosa, direito à terra e dispensa do serviço militar. Essas vantagens fizeram muitos camponeses alemães irem para a Rússia, porque a Rússia tinha o que faltava ao Sacro Império Romano Germânico: terra e espaço. E ainda essas vantagens. Para os russos era só uma pequena mancha. Para os alemães, uma área do tamanho da Bélgica. Nos primeiros 3 anos após o Manifesto de Catarina, a Grande, mais de 30 mil camponeses alemães emigraram para a Rússia. Assim começou a lealdade à Volga, já que Catarina, a Grande, trouxe os alemães diretamente para a região do Volga, especialmente para Saratov. Imigrantes posteriores estabeleceram-se na região do Mar Negro, em Kiev ou na Bessarábia. Essas foram as principais regiões onde os alemães do Volga se estabeleceram. Infelizmente, milhares de alemães da Rússia não sobreviveram à viagem. E aqueles que sobreviveram perceberam rapidamente que já não faziam parte do tipo de imigrantes que os czares haviam trazido para o país anteriormente. Os alemães da Rússia, que já tinham vindo em pequenas ondas antes mesmo de Catarina, a Grande, tinham uma reputação muito boa. Eram vistos como confiáveis, leais ao czar e muito trabalhadores. Ou seja, os alemães na Rússia eram muito respeitados e tinham uma reputação excelente. Com Catarina, a Grande foi diferente, pois eles foram direcionados especificamente para essas diferentes regiões, para a região do Volga, para a região do Mar Negro, e não podiam mais se estabelecer nas cidades nem exercer suas profissões originais, mas tinham que trabalhar na agricultura. Ou seja, sua liberdade já era bem limitada. Ainda assim, camponeses alemães construíram uma nova vida. Nas décadas seguintes, surgiram mais de 100 comunidades evangélicas e católicas compostas somente por alemães que viviam juntos. Isso chegou ao conhecimento na Alemanha no início do século XIX. No século XIX, mais de 50 mil alemães russos vieram novamente para a Rússia. E sim, tudo isso cresceu enormemente. No início da Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha cerca de 2,5 milhões de alemães russos, devido à alta natalidade. Metade em São Petersburgo e Moscou, metade no campo. Como eu disse, na região do Volga e do Mar Negro, havia milhões de alemães na Rússia naquela época. Nos primeiros séculos após a chegada, os alemães russos tiveram privilégios e construíram uma nova vida. Mas isso deveria mudar drasticamente depois. Assim começa a história cruel dos alemães russos, que muitos na Alemanha desconhecem. Em 1871, com a fundação do Império Alemão, surgiu a Lei de Igualdade. Havia o medo de que os alemães russos fossem contagiados pelo novo sentimento nacional na Alemanha, e por isso queriam russificar cada vez mais os alemães russos. Ou seja, o novo idioma oficial, inclusive para os alemães nas escolas, deveria ser o russo. Não se tinha mais direito de dispor sobre suas próprias terras, nem direito à autoadministração. Ou seja, o privilégio, digamos assim, foi se transformando lentamente em discriminação nos primeiros passos. Vários alemães russos viam isso como chance de maior integração. Mas muitos também temiam a nova hostilidade contra a Alemanha surgida na Rússia. Por isso, nessa época, centenas de milhares de alemães russos já haviam emigrado para esta América do Sul e do Norte na primeira grande onda de emigração desse grupo. No início da Primeira Guerra Mundial, a situação piorou. Os alemães passaram a ser discriminados e perseguidos como inimigos, especialmente os alemães russos. Mesmo assim, muitos alemães russos foram leais e lutaram pela Rússia, apesar da discriminação. Por outro lado, os alemães receberam novamente os alemães russos de braços abertos. Ou seja, surgiu uma espécie de conflito de consciência. Você não era mais desejado pelo lado russo, e o lado contra o qual você lutava, por assim dizer, queria você. Esse foi o primeiro grande conflito de consciência. Com o avanço do exército alemão e austro-húngaro, cerca de 300 mil russos alemães foram deportados para a Sibéria em condições catastróficas. E o alemão foi proibido pela primeira vez em público. Com Hitler no poder em 1933, a situação piorou e alemães foram ainda mais suspeitos de espionagem. Entre 1937 e 1938, 120 mil alemães foram condenados à morte na Ucrânia. As minorias eram frequentemente vistas simplesmente como bodes expiatórios. Na Alemanha, naquela época, eram os judeus. Na Rússia, eram os alemães. Assim, minorias tinham grandes dificuldades naquela época em vários países.
Quando Hitler rompe o pacto com Stalin e invade a União Soviética, isso culmina na discriminação. Os alemães recebem um carimbo no passaporte e agora são oficialmente considerados cidadãos de direitos inferiores. Mas Stalin quer ir ainda mais longe. Ele quer apagar a identidade dessa minoria. Ele ordena trocar nomes das aldeias alemãs por russos e proíbe ainda mais o uso do alemão. Nas escolas, só se pode ensinar e falar russo, e eles são forçados a trabalhar. E livros, assim como obras de arte, são queimados. Tudo o que é alemão é proibido nessa época. Na época, muitos russos alemães viam a Wehrmacht como libertadora e fugiam para o Ocidente. Muitos russos alemães não conseguem e são deportados para a Sibéria para cortar madeira, ao Tajiquistão para colher algodão ou ao Quirguistão para trabalhar em minas. Ou seja, muitos tiveram que continuar realizando trabalhos forçados. As condições dos russos alemães só melhoraram novamente após a morte de Stalin. Sim, foi mais ou menos na década de 1950. Em 1955, muitas dessas discriminações e desvantagens foram revogadas, pois a Alemanha simplesmente voltou a ter relações diplomáticas mais fortes. Na década de 1960, muitos alemães russos ainda emigraram e voltaram à República Federal. Mas muitos também ficaram e só queriam o reconhecimento das injustiças e do tratamento criminoso que sofreram. Mesmo assim, os alemães russos seguiram discriminados. Isso fez com que, nesse período, os alemães russos se unissem mais e a cultura alemã se fortalecesse ainda mais. Costumes, tradições e a língua alemã foram preservados. E as comunidades, as aldeias eram realmente mais alemãs do que muitas nas décadas anteriores. A União era extremamente forte nessa época. Só com Gorbachev, os alemães do Volga tiveram reconhecido o tratamento criminoso que sofreram. Nessa época, a União Soviética também se desintegrou. Nos anos 90 e 2000, cerca de 2 a 3 milhões de alemães russos retornaram à Alemanha. Ou seja, um número enorme de alemães russos que voltaram para a terra natal original. Exato, e atualmente ainda vivem milhões de alemães russos na Alemanha. Muitos que ficaram já não estavam na Rússia, mas nos estados sucessores da União Soviética. Seja no Quirguistão, no Cazaquistão, no Uzbequistão, na Armênia ou na Ucrânia. Por exemplo, eu mesmo já estive no Quirguistão, em vilarejos alemães, entrevistei as pessoas lá. O vilarejo se chamava Hot Front. Vou mostrar algumas imagens das minhas conversas com as pessoas. No Cazaquistão também conheci alemães que retornaram para a vila. Ou seja, a nova pátria não era necessariamente a Rússia, mas também a Ásia Central ou, de modo geral, os países do Bloco Oriental. Muitos também estavam nos Bálticos. Dispersos. Aqui começa o problema atual. Nos estados pós-soviéticos, russos alemães sofrem preconceito por sua origem alemã, enquanto na Alemanha, devido ao sotaque ou alemão imperfeito, não são vistos como verdadeiros alemães e são considerados russos. Ou seja, mesmo após seu retorno à Alemanha, os russos alemães continuaram sendo discriminados. Hoje em dia, é preciso dizer que os russos alemães estão excelentemente integrados. Tive muitos amigos russos alemães na escola e conheci outros na faculdade. Sempre me fascinaram pela mentalidade e senso de família. Ou seja, os russos alemães ainda têm valores muito fortes enraizados dentro de si. E eu só posso confirmar tudo isso que as estatísticas dizem, por assim dizer. Então, meu apelo aos espectadores que talvez ainda não conheciam tão bem a história dos russos alemães. Os russos alemães não são russos. Um sotaque não decide se você é alemão ou não. Essas pessoas lutaram por sua cultura durante séculos, defenderam a língua, os valores, os costumes, as tradições. Então, pode-se argumentar que muitos russos alemães provavelmente são mais alemães do que os próprios alemães. Vocês também precisam saber que os russos alemães retornaram sob condições muito rigorosas. Eles tinham que viver em apartamentos dos quais não podiam sair, e membros da família só podiam se juntar a eles sob condições igualmente rígidas. Essas pessoas aceitaram muitos sacrifícios para poder proporcionar uma vida melhor para seus filhos, para a próxima geração. Muitas vezes, por exemplo, os diplomas dos russos alemães também não eram reconhecidos. Ou seja, engenheiros, médicos, matemáticos tiveram que trabalhar em empregos para os quais eram super qualificados. Por exemplo, em supermercados russos e assim por diante. Mesmo isso, essas pessoas aceitaram. Os alemães russos aceitaram tudo sem protestar para oferecer nova vida aos filhos, em muitos casos. Ou até para si, iniciando nova vida. E é preciso dizer, a segunda geração de alemães russos já não tem mais nenhum verdadeiro histórico de migração. Não se nota mais o histórico de migração dessas pessoas. Isso precisa ser dito. Não conheço minoria que já na segunda geração já esteja 100% tão bem integrada. Resumindo, não podemos mudar que os russos alemães não são vistos como russos na Rússia. Mas que os russos alemães sejam vistos como alemães na Alemanha, isso nós podemos mudar. Aqui em Mannheim, o sol está se pondo lentamente. Eu fiquei aqui parado por muito tempo agora. Demorou-se um pouco para contar aqui a história dos russos alemães, em parte uma história cruel. Espero que vocês tenham aprendido algo novo e também chamado um pouco de atenção para essa história.
Ficaria feliz se vocês iniciassem uma discussão nos comentários. Que talvez os russos alemães que assistem aos meus vídeos contem suas experiências, como foi a vida no começo aqui na Alemanha. Talvez também as pessoas que já estão na segunda geração, quais são os seus sentimentos? Aceito correções se errei algo, seria ótimo saber mais sobre isso nos comentários. Mas é isso, tentei dar o meu melhor para resumir tudo. Agora vem o avião. Pessoal, vamos seguir conversando nos comentários. E é isso, a gente se vê em breve. Até lá, tchau!